Tinha um cidadão que ele passou em cima de um cabo de aço. Vocês já viram desse? Eu não sei o nome daquela pessoa que passa assim se equilibrando em cima de um cabo de aço, de uma torre a outra, um prédio a outro, um peral a outro. E ele foi numa cidade e cruzou de um prédio no outro, um carro meio curto assim, que passava embaixo a avenida, os caminhões, né? 2, 3 para lá, 2, 3 para cá, e um canteiro no meio, um cabo bem esticado. E ali pararam a avenida, e ele foi fazer aquele trajeto em cima. Ele passou com a vara se equilibrando, voltou sem a vara, entende? Ele foi desafiando. Vocês acreditam, vocês creem que eu passo de lá sem a vara? Um dizia que sim, outro que não. Ele passou sem a vara. Não demora, ele veio, trouxe um carrinho de mão na mão e disse: vocês creem, vocês confiam, vocês têm fé que eu passo, porque eles estavam vendo. Ah, temos. E outros não. E ele passou se equilibrando, e aquele carrinho, claro, sem pneu, né? E foi e passou o carrinho do outro lado. Vocês creem que eu vou voltar com o carrinho? Vocês confiam, vocês têm fé? Temos, porque já viram passar uma vez, entende? Uma vez com a vara, uma vez sem a vara, outra vez com a vara, outra vez com o carrinho. Então quem quer vir entrar no carrinho? Epa! Entrar no carrinho, não. Eu não tenho essa fé. Deus o livre. Então eu vou pegar vocês no pulo. Quem quer apostar que eu levo a minha esposa ali, sentadinha? E aí houve aqueles que tinham fé que levavam, aqueles que não tinham fé. Entende? Ele ganhou um carrinho quase cheio de dinheiro, porque eles não tinham fé que ele levava a mulher, não acreditavam, não confiavam. Então fé é acreditar e confiar. Agora, sem fé você também não acredita e não confia. Não, eu não. E ele pegou, botou uma mulherzinha dentro dele e ela abandonava para cá, abandonava para lá. E a galera lá embaixo batendo palma, outro escondia os olhos. Meu Deus, ela vai cair. Até ficava ruim. Ai, eu não posso olhar. Ai, meu Deus do céu. Deu para entender o que é fé? Amém. Há outros o dom da fé. A minha tem outros tipos, mas eu falei isso só. E há outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. É aquilo que eu falei, irmãos. Se numa igreja não houver a manifestação de pelo menos um ou dois do Espírito aqui, se eu não creio que o Senhor Deus me cura, então eu não creio no Espírito Santo. Se você crê no Espírito Santo, Ele vai te curar. Você vai orar pela pessoa, a pessoa vai ser curada. Ah, não, dom de cura? Não. Há outros pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Sabe o que é um dom? É uma dádiva. Eu me coloco diante de Deus e eu recebo o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Eu vou falar ainda sobre graça, a graça preciosa e o ministério, entende? Aí tem a lei e a graça. Também eu vou falar um pouco sobre a lei e a graça, que muitos confundem. Mas os dons de curar vêm através do Espírito Santo. O que é dom? É uma dádiva. O que é graça? Um favor imerecido. Aquilo que Deus nos dá, sem que nós não precisamos pagar. Simplesmente nós cremos e obedecemos pela misericórdia de Deus. Entende?
E é isso que Deus quer de nós. Qualquer um. Paulo diz assim, quem não tem... Tiago diz assim, quem não tem sabedoria, peça a Deus. E ele deliberadamente dá àquele a quem pedir. Agora, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para mim pedir para Ti os dons. Agora, irmão, vem mais uma questão bem objetiva. Se Deus lhe der um dom, não negocie com esse dom, tá? Não vai usar esse dom para ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, não faça isso. Tem gente aí que tem os dons e está ficando rico com isso. Deus não se agrada disso, irmão. De graça, por causa disso é dom, é dádiva. Se eu receber alguma coisa de graça, vou cobrar? Aquele que me deu de graça, como é que tu vai cobrar aquilo que eu te dei de graça? Faz sentido isso? Se lembra quando eu falei do profeta Eliseu? Que veio o Ciro lá com lepra, e ele disse, vai lá e mergulha 7 vezes na margem do rio Jordão. Eliseu nem foi olhar para a cara do indivíduo, mandou o criado dele. O indivíduo ficou tão bravo, que ele mandou tomar banho lá no rio Jordão, mergulhar 7 vezes, águas sujas, barrentas. Mas um criado disse assim, se o profeta não te pedisse coisas grandes assim, você não ia fazer? Você não trouxe um monte de jumento aí carregado de ouro e prata e coisa em troca da tua cura? E nem sequer ele disse, porque ele confiava que o dom de cura estava simplesmente nele obedecer à voz de Deus, como ele também obedecia. Vai lá e mergulha 7 vezes. Com certeza, no caminho que ele foi e estava mergulhando 7 vezes, o profeta diz, orando assim, ó Senhor, como orou o profeta Elias, eu sei que Tu me ouves e que todo Israel precisa crer que há um Deus em Israel. Derrama fogo, Senhor dos céus. E o fogo desceu. Dom da fé, dom de curar, de operação de maravilha, só obedecer a Deus. Deus já me deu o dom de curar. Já orei por muita gente e muita gente foram curados. Eu também já recebi muitas curas. Hoje estou aqui perfeito são por causa de curas que o Senhor me deu. Um dia até posso falar. Eu vou contar um segredo para vocês. Esse é o ponto. Eu era bem novo crente, solteiro ainda, e Deus me deu o dom de cura. Eu saía a orar pelas pessoas. E Deus honrava, porque eu orava e tal. Isso é um dom de cura, Deus deu. E os pastores, os obreiros, os irmãos, passavam na casa quando tinha alguém doente, me levavam para orar pela pessoa. Naquele tempo eu nem era diácono ainda. Aí eu já levava o óleo na mão, mas pelas regras da igreja, alguma atribuição só os presbíteros podiam ungir. Mas eu disse, irmão, se Deus me deu o dom de curar, Tiago disse que nós devemos ungir as pessoas, ele não disse que era só os presbíteros. Ele está bom, então, com unção ou sem unção, certo, Deus vai operar, mas já que você sente de ungir, não que a unção estava no ungir, mas a Bíblia recomenda ungir os enfermos. E eu obedeci a palavra de Deus já naquela época, sendo um adolescente, quase que um adolescente ainda. E um dia eu fui orar para uma senhora gorda, pesada, eu acho que era diabética, não sei. Na sua casa. E fui lá, orei, ungi e tal. E aquela mulher não ficou boa. E os irmãos foram lá, mas o que está acontecendo que essa mulher não ficou curada? E eu fui lá sozinho, orei de novo.
e nada de... Parece que ela ficava pior ainda. Eu fiquei frustrado. Eu disse: Senhor, eu não vou orar mais. Que é isso? Que é isso? Eu vou passar vergonha? Irmãos, eu fiquei indignado, cheio de razão. Eu fiquei cheio de ganja diante de Deus. Olha, eu estou orando, a pessoa não é curada. Outro que não merecia, eu orei e ficou curado. Agora essa coitada ali no fundo da cama, gorda desse jeito, eu orar, não, Senhor, está errado. Está errado, me desculpa, mas está errado, Senhor. Eu fiquei em casa empurrado, sabia? Vamos orar, irmãos? Não, Jesus não curou aquela mulher lá, não vou mais orar, por enfermo nenhum. Olha só como eu era tongo. Tongo, velho. Novo, naquele tempo novo. Hoje eu sou. Sabe o que aconteceu comigo? O Espírito Santo se apartou da minha vida. Eu tinha recebido o dom de curar, mas não tinha discernimento, não tinha sabedoria. E simplesmente fiquei um Zé Ninguém, emburrado em casa, com a tromba caída assim, que nem aqueles elefantes velhos assim, aqueles elefantes bem orelhudos, assim. Pular eu no canto lá. Perdi o desejo de cantar, de orar, de ir na igreja. Fiquei sequinho. Fiquei uma ameba. Um determinado dia eu digo: mas alguma coisa está errada comigo. Me sentia assim um vazio dentro de mim, uma indignação, uma coisa ruim. Eu vou para a igreja. Claro que eu não ia mais em salão de baile, nem festa, nem coisa nenhuma. O único lugar que eu podia ir era na igreja. Eu vou na igreja. E cheguei lá na igreja, um irmão lá pregou, e ele falou sobre aquela cura, aquela cura que Jesus curou, aquele paralítico que quis abrir o telhado, e o paralítico desceu na frente de Jesus. E Jesus disse assim: filho, os teus pecados estão perdoados. E os coitados lá, os fariseus disseram: olha, quem tem poder para perdoar pecado? Murmurar de Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: olha, para que vocês saibam, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, a ti te digo, paralítico, pega a tua cama, levanta e anda. E o paralítico pegou a cama e... Quando ele prega essa palavra, eu digo: tongo velho, põe na tua cabeça, abre os olhos, seu tongo velho. O tongo era eu. O que Deus falou comigo? Que não é a cura acima do perdão de pecados. E muitas vezes o Senhor Jesus não cura, porque Ele primeiro quer curar a alma, porque tem muita gente que quer a bênção do Senhor, mas não quer o Senhor da bênção. E eu fui para casa, dobrei o meu joelho e pedi perdão a Deus. Eu digo: não, Senhor, eu sou pobre de maré. E Deus me concedeu. Entende? Não sou curandeiro, não. Mas quando eu sinto de Deus de orar pelas pessoas e ungir as pessoas, frequentemente as pessoas recebem a cura, para a glória do Senhor. Vamos em frente? E há outros de operação de maravilhas. São maravilhas que o povo fica maravilhado, que não tem explicação. E a outra, profecia. O que? Mas o que? A Bíblia não diz que os profetas vieram que duraram até Malaquias, até João? Profecia continua. Agora, hoje eu não vou falar sobre a profecia,
mas tem os dons de profecia. Às vezes eu profetizo aqui, entende? Uma profecia, ela tá no aspecto da exortação. Por exemplo, assim, é mais claro que pó de arroz. Meu irmão, tu não se desvia, tu não deixa fé, porque se tu deixar da igreja, provavelmente vai te acontecer assim, 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 assim. O inimigo vai fazer assim, assim, assim. Não. A pessoa sai da igreja e acontece. Eu simplesmente profetizei, porque eu vi algo lá na frente, um perigo iminente, que ele não estava percebendo, e ele não acreditou e caiu. Isso é uma profecia. Pronto. Até parece tão normal e natural. Agora tem profecias aí, irmãos, tem líderes religiosos que estão profetizando que vai acontecer isso no Brasil, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro, vai acontecer aquilo outro. Cuidado que esses são adivinhão, hein? É espírito de engano, não é espírito de Deus, não. É óbvio que a natureza está revoltada e que desastres e coisas acontecem quase que todos os dias. E tem gente aí que está ganhando dinheiro e adepto e até cobrando para profetizar. E vem cá na minha igreja, eu te dou tanto para profetizar aqui. E ele sai de sul ao norte do Brasil. Cuidado com esses profetas. Virão muitos, em meu nome de Jesus, virão muitos falsos cristos e falsos profetas, e profetizarão. Isso é um sinal dos últimos dias. Vamos em frente. Mas a profecia existe. Há um outro dom de discernir o espírito, isso que é importante. Quantas vezes entra pessoas mal intencionadas na tua casa? Eu não tinha o dom de discernir os espíritos. Por causa disso eu apanhei muitas vezes. Apanhei do diabo que só. As pessoas vinham e me logravam crente. Entende? E eu ficava bravo, eu ficava pé da vida, eu dava soco no ar. E um dia, sem eu perceber, chegou um casal na minha casa, que se dizia crente, e a minha mãe, assim, sem nunca botar o pé na igreja evangélica, que ela era uma luterana, assim, conservadora. Depois eu fui saber que ela era, porque depois que eu fui, ela era uma protestante naquele tempo. Os luteranos tinham o nome de protestante, ela era uma protestante. Eu lá sabia o que queria dizer protestante. E quando aquela mulher chegou, aquele casal chegou assim, tal, e foram embora, ela disse: quem é esse casal que veio te visitar, esse namorado de parede meio? Quem é esse casal que veio te visitar? É um casal de crente, mãe. Ela disse: dele, essa mulher aí não tem nada de crente. E eu não via defeito nenhum na mulher. A mãe conhece ela? Não, nunca vi. Mas abre o olho, ela não tem nada de crente. Tá bom, mãe. Não falei mais nada para minha mãe, mas não levou muito tempo a descobrir que a mulher não tinha nada de crente, só uma capinha por fora. O que é isso? Discernimento do espírito. Entende? Hoje, quando uma pessoa vem falar para mim, eu já sei onde que ela foi e para onde ela está indo, porque eu já fui e já voltei também. Não. Entende? Já sei. Quando chega um casal na igreja, ou chega um cidadão na igreja, eu estou no púlpito do Senhor. O que há escondido dentro daquele paletó, daquela gravata, ou daquele terno, daquele vestido?
E alguma vez já alertei o meu pastor: cuidado, irmão, cuidado. Não falo nada, mas de cuidado, pastor.